Fazendo então um pequeno resumo da live de hoje, os 7 notebooks que mais estão compensando por categoria, vamos nessa, deixa eu mudar para a tela do computador. Começando então pela categoria de entrada. Existe a básica, só que a básica vem só com 4 GB de memória, o que é muito pouco hoje. Você vai ter dor de cabeça com lentidão e travamentos. Então, o mínimo hoje, notebooks de entrada. Então, os notebooks de entrada são notebooks voltados para estudo, trabalho e multitarefa simples, geralmente com processador Core i3 ou Ryzen 3 e 8 GB de memória, que é a quantidade ideal de memória para essas tarefas. Esse processador aqui também, o foco dele é justamente esse, tarefas simples do dia a dia, estudo, lazer, acessar a internet, office, coisas mais simples. O notebook mais em conta hoje dessa categoria é o Positivo Vision i15M. Esse daqui é um notebook excelente da Positivo, tá? Muita gente tem preconceito com a Positivo porque eles já fizeram no passado muitos notebooks ruins, realmente descartáveis, mas na linha Vision i15M e R15M a Positivo acertou em cheio. Ela trouxe notebooks com preço muito bom e configuração boa. Então, é a prova que quando a Positivo quer fazer algo bom, ela consegue. A gente está falando de um notebook com 8 GB de memória, processador i3, excelente para tarefas do dia a dia, 256 GB de armazenamento, então tem capacidade ali para mais ou menos 40 mil fotos, é o suficiente para a maior parte das pessoas. Tela de alta resolução IPS, isso daqui é um grande destaque, porque geralmente nessa faixa de preço não tem. Tela IPS significa o quê? Que ele tem cores mais vivas e realistas. Geralmente vem tela TN, que é uma tela com cores mais lavadas, sabe, sem tanto destaque. Já não, esse dispositivo, mesmo sendo o mais em conta de todos, ele já vem com tela IPS com cores mais vivas e realistas. Então, ponto muito, literalmente, positivo para esse modelo. Ele tem também a possibilidade de melhoria de memória RAM, então tem como você melhorar o desempenho desse notebook e também o armazenamento, colocando mais capacidade para arquivos e programas. E assim, cara, pensa no notebook que compensa demais. Positivo realmente sentou em cheio, acertou em cheio nessa linha Vision. Ele vem com Luminabar, que são barras de LED em cima da webcam para iluminar seu rosto durante videochamadas. Eu não conheço nenhum outro modelo que tenha isso. Fora a mini tela na carcaça, o que permite ajudar em multitarefas e notificações. Realmente, como eu disse, não tem nenhum outro modelo que tenha essas tecnologias. Por esse preço ainda, é muito difícil de encontrar. Único detalhe, ele vem com o sistema Linux. Como o preço é mais em conta, o objetivo dela é te passar o valor mais acessível que tem, eles colocam um sistema 100% gratuito que é o sistema Linux. O sistema é basicamente toda aquela parte visual que você vê e mexe no notebook. A maior parte das pessoas utilizam Windows, né? É o sistema mais usado em computadores e notebooks do mundo. Só que é um sistema pago. Então, para a empresa vender notebook Windows, ela tem que pagar a licença, o que é caro, e isso acaba encarecendo o valor do produto. Então, o que eles fazem? Eles mandam com Linux mesmo, que é um sistema bom, porém usado por programadores e entusiastas, e colocam um valor bem mais baixo. Às vezes a diferença é o mesmo notebook, um com Windows e outro com Linux. O com Windows custa R$ 1.000 a mais do que o com Linux. Então a diferença às vezes é absurda de preço. E você pode simplesmente levar em uma assistência técnica e fazer a formatação para instalar o Windows. Eles fazem isso tranquilamente, tá? Geralmente na faixa dos 120, 150, no máximo R$ 200. Mas eles já estão acostumados a fazer isso e você economiza uma boa grana. Então o notebook mais em conta hoje de entrada, que é para essas tarefas mais simples, é realmente o Positivo Vision i15M. O preço dele está R$ 2.339. Nessa faixa de preço realmente não tem nenhum outro. Ainda mais com o aumento dos preços da memória RAM, que encareceu tudo, tá um preço muito bom mesmo. Mas se você quiser investir numa categoria que tenha uma maior longevidade, nós temos os notebooks intermediários, com processador Core i5 Ryzen 5 e 8 GB de memória. É simplesmente minha categoria favorita. Eles são excelentes para multitarefas, edição básica, jogos leves, programação. Como eles têm essa margem extra de desempenho por ter um processador mais potente, eles trazem essa maior longevidade. Então, assim, direto, o notebook que eu mais falo, custo-benefício, são os intermediários, que eu mais recomendo. E o mais em conta de todos, voltamos para positivo, que é o Vision R15M, mas dessa vez, além de ser R15M, que é uma categoria superior ao i15M, ele vem com um processador mais potente Ryzen 5. Em questão de configuração, ele é muito parecido com o positivo i15M, são irmãos gêmeos basicamente. Só que, no caso dele, vem com um processador mais potente, 256 GB de armazenamento, e também tem possibilidade de melhoria de memória, armazenamento, questão da mini tela, Luminabar, é uma linha muito boa. Vem com Linux, então o único detalhe é esse, você teria que depois formatar para Windows. Mas só pelo fato dele permitir melhorias futuras e ter uma tela IPS, cara, o preço é surreal. Está saindo 2.700, é preço de notebook de entrada de outras marcas, só que ele é intermediário, é uma categoria acima. Então a gente está falando de um notebook melhor,
com preço de notebook de entrada, entendeu? Então, compensa demais, ótima opção também. Acima dele, não quero positivo, Jean, não tive boas experiências, não gostei, apesar de ser um notebook excelente, ó, até as avaliações são muito boas, nota 4.9 de 5, o outro nota 4.8 de 5, quero um outro notebook de outra marca. Aí vem um outro queridinho meu, que eu sempre falo aqui no canal, que é o Asus VivoBook Go 15. Também um notebook intermediário excelente, com processador Ryzen 5, 8 GB de memória, configuração muito boa para multitarefas. Um SSD maior, então tem mais capacidade para arquivos e programas de 512 GB. Dá conta aí em média de 80 mil fotos em alta resolução, muito bom. Ele vem com Linux, para identificar isso é só vir aqui, ó, quando está escrito Linux, KeepOS, DebianOS, significa que ele vem com Linux. Quando vem com Windows, fica escancarado. Windows 11, Windows 10, W11, vem realmente escrito que vem com o sistema Windows. Então, nesse caso aqui, ele também vem com Linux para baratear o custo. Né? Tem uma tela de alta resolução, painel TN, então é um pouquinho mais simples do que o positivo, mas é uma excelente opção também. Inclusive, é um dos poucos notebooks que tem a certificação de resistência militar, o que garante uma maior longevidade. É um notebook mais durável também. Ele passa por testes mais rigorosos de durabilidade. Então, notebook excelente, falo muito dele aqui no canal. Para quem quer um notebook intermediário, ótima opção. Como ele não permite melhorias de memória RAM, se você for fazer muitas multitarefas e já quiser, tipo, não correr risco, vale a pena investir na versão com 16 GB, que está 3.500, enquanto a com 8 GB está 3.100. É uma pequena diferença de preço, mas que compensa no ganho de desempenho. Hoje em dia, 8 GB já dá conta de muitas multitarefas tranquilamente, mas se você vai realizar muita coisa, ou até coisas um pouco mais pesadas, como edição e alguma outra coisa ao mesmo tempo, aí realmente compensa investir no modelo com 16 GB, ok? Depois dele, nós vamos para para a categoria intermediária ainda, porém para um modelo mais premium. Estou falando do Lenovo IdeaPad Slim 3. Esse daqui a Lenovo acertou em cheio. É um dos notebooks que mais está fazendo sucesso hoje. É um recém-lançamento da Lenovo. E eu testei até inclusive ele no evento da Amazon. Cara, pensa num notebook sensacional. A gente está falando de um notebook bem bacana, construção excelente, qualidade de construção excelente. A tela dele, além de ser de alta resolução, que traz imagens com alto nível de detalhes, assim como todos os outros também são de alta resolução, não tem nenhum nessa lista sem ser de alta resolução, é IPS, então traz cores mais vivas e realistas. Além disso, é um notebook que tem, cadê? É tanta aba que eu confundo, né? É um notebook que tem uma tecnologia mais nova, memória DDR5, velocidade com uma maior velocidade, conexões mais recentes, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, então você tem maior velocidade e segurança nas conexões. É um notebook que a Lenovo falou, não, vou fazer um bom notebook para colocar no mercado, porque antes ela focava em notebooks mais acessíveis, esse daqui não, é mais premium. Então, bem bacana, bateria dura mais ou menos 5 horas acima da média, tá? Geralmente fica na faixa das 4 horas de durabilidade, esse daqui dura na faixa das 5 horas para cima. Então, excelente notebook, tem nem o que falar. Quer um notebook mais premium, Gia? Quer um notebook mais bacaninha, vou assistir muita série, filme, pô, sensacional, tá? E ele já vem com Windows, já vem pronto para uso, você não precisa levar para formatar. Então, mais um benefício. Acima dele, nós vamos para os notebooks de alto desempenho, que aí sim são notebooks voltados para tarefas específicas que exigem muito poder de processamento. Processador Core i7, Ryzen 7 e 16 GB de RAM ou até mais, tá? Aqui para a galera de programação avançada, multitarefas pesadas, virtualização e cálculos. Realmente um uso mais específico mesmo. O primeiro notebook dessa lista de alto desempenho é, novamente, o Asus VivoBook 15, com processador Ryzen 7, um processador... Cara, esse daqui é um verdadeiro monstrinho, tá? Muito poder de processamento, 16 GB de memória RAM e SSD maior de 512 GB. Geralmente esses modelos já vêm com SSD grande para dar conta de arquivos mais pesados também. O único detalhe, ele vem com Linux, então depois teria que formatar para Windows. Mas ele é basicamente a mesma coisa que o Asus VivoBook Go 15, porém numa categoria acima, com mais desempenho para dar conta de tarefas mais pesadas como essas daí que eu citei. Notebook excelente, certificação de resistência a nível militar, proteção antibacteriana, apesar que isso daqui não é tão relevante, o mais importante aqui é a certificação militar. Notebook muito bom pelo preço, tá? Ele tá com preço de notebook intermediário, mas ele é de alto desempenho. Então, para a galera aí de programação, principalmente, pessoal, aproveitem porque o preço está muito bom. E é um notebook que compensa muito o investimento, tá? É um investimento realmente com uma maior longevidade, para dar conta do recado mesmo sem ter dor de cabeça e sem precisar trocar o notebook daqui a 2 anos, entendeu? Ele realmente vai trazer essa margem aí de desempenho excelente para tarefas que exigem muito poder de processamento, além da maior quantidade de memória. Acima dele, a gente já vai pro Vaio FE16. É um notebook que o pessoal fala pouco, mas tem uma qualidade muito boa.
configuração excelente, Ryzen 7, assim como o Asus, 16 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento, então tem uma alta capacidade para arquivos e programas, tela IPS, nesse sentido ele já ganha do Asus que vem com uma tela TN, então você vai encontrar no Vaio uma tela com cores mais vivas e realistas, coisa que você não encontra no Asus, apesar de ser um pouco mais em conta, né? E a tela dele é 16 polegadas, uma tela grande, WXGA. O que é esse WXGA? Meu Deus! Isso daqui basicamente significa que a resolução da tela é de uma tela maior, não segue aquele padrão Full HD, ela é maior, tem uma maior resolução. Então, excelente notebook, tá? Permite melhorias de memória RAM futuramente, SSD. Então, é um notebook que não te trava em questão de memória, coisa que acontece no notebook da Asus, que apesar de ser excelente, é um ponto negativo dele, né? Então, Gia, quero investir num notebook bem bacana, mas que permita fazer futuros upgrades. Ele chega até 64 GB de RAM, é um absurdo, né? Então, ótima opção também, tá? Notebook bem bacana mesmo, ótima qualidade de construção. Tem entrada para cabo de rede, coisa que a gente não costuma achar tanto. Então, se você vai fazer, por exemplo, teste de rede ou usar o computador, o notebook cabeado, você precisa ter essa entrada. Geralmente, notebooks não vem, esse daqui ele vem. Bem bacaninha, tá? Um projeto muito bacana da Vaio. A bateria dele também é de maior duração em comparação com os outros modelos. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, assim como o Lenovo, ele é bem recente, então tem essas tecnologias mais rápidas, tá? Bateria de maior durabilidade também. Fora essa questão aqui da tela, que 16 polegadas, cara, não tem nenhum outro que você acha com essa tela IPS. Vale a pena o investimento. É um bom notebook, é um baita notebook para galera aí de virtualização, programação pesada, é legal também. E a última categoria dos notebooks que mais estão compensando hoje, na live que a gente fez hoje, são os notebooks gamer, que aí realmente é para o pessoal que precisa de desempenho 3D, porque são notebooks que têm placa de vídeo dedicada. Se você vai rodar jogos, renderização 3D, IA, edição de vídeo profissional, AutoCAD, SketchUp, você precisa ter uma placa de vídeo para dar conta do recado. Não tem muito para onde fugir. São notebooks voltados para essas tarefas mais pesadas, têm uma qualidade de construção mais robusta, são notebooks maiores, com sistema de refrigeração melhor, para dar conta de tudo isso sem travar, sem ficar lento, sem dar dor de cabeça. E hoje, o modelo mais em conta do mercado é o Lenovo Lock E. A gente está falando de um notebook gamer da Lenovo, que vem com processador Core i5, né? 8 GB de memória nessa versão aqui, 512 GB de armazenamento, então um armazenamento bem bacana, e uma placa de vídeo RTX 3050. Essa daqui já vai dar conta de edição profissional, jogos atuais, sem ter dor de cabeça. As telas dos notebooks gamers são telas sensacionais, são IPS, então vai ter o melhor padrão de cores, tá? Fora que nós temos também uma taxa de atualização maior. Então, se o jogo entregar 120 FPS, você vai enxergar os 120 FPS. Te dá uma vantagem competitiva muito grande. Você vai ver tudo mais fluido, você vai ter um tempo de resposta mais rápido também. O único detalhe, esse modelo específico ele vem com Linux, tá? Então, você teria que levar depois para formatar para o Windows. Mas é uma baita máquina. Uma baita máquina mesmo. O preço é geralmente mais alto de notebook gamer mesmo. Infelizmente, ainda com o aumento das memórias, isso se intensificou ainda mais. Porém, compensa muito. Se você quer investir numa máquina dessa, seja para trabalho, para jogar, vale a pena, tá? Uma máquina que compensa. E tem a versão dele com 16 GB que hoje em específico está compensando mais ainda, que é o Lenovo Nokia, novamente, porém com 16 GB, está na faixa dos R$ 5.084. Cara, hoje em dia, para notebook gamer em específico, eu recomendo muito você investir no mínimo 8 GB ou pelo menos 16 GB, que é o que os jogos hoje em dia exigem, tá? Eles falam, ó, recomendado 16 GB, tanto jogos quanto AutoCAD, o ideal 16 GB para dar conta do recado, ok? Então, isso basicamente, o notebook gamer que mais compensa é esse daqui. Agora o mais importante é você entender qual categoria que é para o seu tipo de uso e principalmente, cara, não come bola nesse sentido aqui. Acessa o meu grupo de ofertas, porque é lá onde eu vou colocar promoções relâmpago, cupons exclusivos, e são promoções que acabam em 10, 15 minutos, simplesmente não tem como eu fazer um vídeo e postar a tempo. Então entra no grupo de ofertas, o link para todos esses notebooks que eu mencionei estão aqui na descrição, né? E o link também para o grupo de ofertas vai estar aqui na descrição, tem tanto para WhatsApp quanto para Telegram. O que você preferir, você pode entrar lá e entrar. Fica de olho nessas promoções, separa os notebooks que você tem interesse e vai ficando de olho porque é lá onde você realmente vai economizar.